Mas eu lembro de um caso também, que essa questão daqui teve muita repercussão e a senhora estava envolvida ali, que foi o caso da Marielle. A senhora foi a promotora da Marielle, a senhora foi a primeira promotora, você pegou o caso da Marielle, você foi a primeira a pegar ou passou por outros? Não, eu fui pelo GAECO, era promotora do GAECO, eu fui designada para o caso, não é o caso do meu tribunal, a partir da ação penal. A partir da ação penal posta em relação aos executores, aos 2 executores. E eu fiz toda a instrução da primeira fase, ou seja, a partir da primeira audiência até a última audiência. E quando chegou um momento em que ali tinha muitas especulações, assim, não dentro do processo. No processo não tinha nenhuma especulação. Mas é um processo fechado, sigiloso, mas tinha muita especulação por um determinado depoimento. E a mídia queria colocar o presidente como a voz, e a voz não era do presidente. E cada hora era uma história diferente, né? Que a mídia levianamente, porque não tinha menor conteúdo disso nos autos, e não tinham acesso a isso, tendenciosa, começou a envolver nome de outras pessoas. E isso é muito ruim para o processo do tribunal do júri, porque é ótimo para a defesa, mas para o processo do tribunal do júri isso é muito ruim, porque você cria várias histórias na cabeça da sociedade, e lembrando que no tribunal do júri quem vai julgar é a sociedade. Uhum. Então já vai aqui, e eu não podia falar nada, as promotoras estavam lá junto comigo, não podiam falar nada, porque é sigiloso. A outra parte falando tudo. Então, as outras pessoas falando tudo, né? Então... E já vai criando no consciente coletivo. Exatamente. Você não podia falar, você estava respeitando o sigilo do processo. Isso é mentira, não tem isso no processo. Não. E a mídia dando cada hora uma história fantasiosa. Mas Rony Lessa, desculpa. E aí teve uma coletiva que não foi pedida por mim, simplesmente, olha só, abriu o sigilo agora porque está tendo muita história paralela. A gente quer que só a história verdadeira que está no processo seja aberta. Então, se decidiu suspender o sigilo e se marcou uma coletiva para as promotoras, eu e mais 2 promotoras que atuavam na ação penal, falasse sobre o processo finalmente. E então, a gente foi lá e uma das perguntas era a tal de uma voz, né? E foi explicado por todo mundo de que aquela voz era a voz do nosso réu, que não era a voz de outra pessoa, que tinha uma perícia de voz, dizendo a voz que liberou é a voz do nosso réu, não é a voz de outra pessoa. E qual era o objetivo dessa perícia? Mostrar o link entre os 2 réus, que um liberou e o outro atendeu. Então, assim, quem foi que atendeu? O que atendeu estava lá na casa dele. E o que está falando aqui é o porteiro, que não é nem aquele do depoimento. E se marcou isso foi a questão. E ficaram revoltados. Alguém ficou muito incomodado de esclarecer, de contar a verdade. Então, a verdade, assim, o presidente autorizou a entrada do assassino da Marielle no condomínio? Não, ele estava em Brasília, isso foi comprovado. E assim, não precisava nem fazer perícia de voz para dizer que não era dele, até porque a gente não pode. O Ministério Público do Rio de Janeiro não investiga o presidente. Então, a gente não poderia fazer nenhuma diligência para esclarecer por um lado ou por outro. A gente não pode investigar. A diligência que foi feita ali foi para esclarecer, para mostrar o link. E quem atendeu foi um réu dono da casa. Não teve onde nada... surgiu essa história de que foi o presidente que autorizou um porteiro lá. Mas o porteiro falou ou a mídia inventou? Não, o porteiro falou no depoimento dele. Mas o porteiro que atendeu a pessoa, era o Rony Lessa, né, que estava entrando? Não, o porteiro falou que a voz que liberou o acesso era do presidente. Você imagina uma pessoa que faz a mesma coisa todos os dias, é porteiro. Consegue lembrar que 2 anos antes, naquele dia, naquela hora, naquele local, de quem é a voz. Isso já é uma coisa estranha. Eu faço júri 2 vezes por semana. Se me perguntar como é que foi o júri da semana retrasada, eu já não me lembro. Qual o nome do fulano? Não sei. Então, você imagina 2 anos a voz de alguém. Mas a questão não era a gente não estava investigando outra pessoa que não fosse o nosso réu. O nosso réu. Então, mas já estava comprovado desde o início
que o presidente não estava aqui, ele estava em Brasília, com digital, entrando na Câmara, então a questão não era essa. Só que parece que não interessou algumas pessoas que a verdade fosse esclarecida e que o processo estivesse lá para todo mundo ver. Quando o processo está aberto para todo mundo ver, você tira... Quem cria histórias inverídicas, falsas, deliberadamente, você tira essa oportunidade da pessoa, né? Meu filho, você está falando isso por quê? Se o processo está lá e está dizendo o contrário. Bom, a questão foi essa, e aí não ficaram satisfeitos e invadiram meu Instagram é fechado. Invadiram o meu Instagram e mostraram a minha opinião, a minha escolha como cidadã, que não tem nada a ver como promotora de justiça. Todo mundo tem uma escolha. Uhum. Todo mundo tem uma escolha, né? É bom que cada um tenha. E montaram uma história de que por eu ter a minha opinião como eleitor e como cidadã, por eu ter votado na presidente naquela oportunidade, estava influenciando o processo. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Protegendo ele. Protegendo de quê? Se ele não era réu? E se, olha só, todo mundo votou em alguém? Se ainda que fosse alguém que eu tivesse votado, que tivesse ali, eu quero saber, eu não troco de lugar com ninguém, não. Eu acusaria de qualquer maneira, seja quem for. Só que as pessoas são muito levianas, devem julgar os outros com a sua própria moral. A questão é essa, né? E graças a Deus, a mãe da Marielle e o pai são pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, que assistiram todas as audiências, estiveram presentes em todas as audiências, não viram o meu trabalho, viram o quanto eu lutei para que aqueles réus que estão lá, os executores, fossem pronunciados, que era aquele momento, e foram lá na Procuradoria-Geral de Justiça pedindo para que eu não saísse do processo. Isso é uma coisa muito bonita, tá? São pessoas muito íntegras, são muito íntegros os pais dela. É muito bonito, você vê como a crime é uma questão de escolha mesmo. Olha a trajetória bonita dela, olha a origem dela e olha tudo que ela conseguiu fazer. Então, a história dela, inclusive, ela espelha exatamente o que eu penso. Que não é porque você tem uma origem humilde que você vai optar por as coisas erradas. A história dela é linda, é bonita. Da Marielle. É bonita, entendeu? Então, a família é muito correta. Então, eu fiquei muito feliz que são as pessoas com as quais eu me importo. A família da vítima. Os outros, problema de cada um. Pensa o que quiser, tô nem aí.